Não vai lá cutucar Deixa o urso. Deixa o urso em paz. O urso, inclusive, não está olhando para o oeste mais. O urso, nos últimos 3 anos, está olhando para a direita, literalmente. Ele está olhando para o leste. Agora, tem um ponto, essa pergunta é muito boa aqui, Pepe. Como que, por exemplo... Tá, 30 segundos para fechar. A nova relação geoeconômica da Rússia não é mais com a Europa. É com a Eurásia inteira e com todos os nós da Ásia, com a África e, eventualmente, num futuro não muito distante, com a América Latina também. A relação da Rússia é com a maioria global e o sul global. Ponto. Mudou completamente o eixo da política externa. O famoso pivô para o leste da Rússia é um pivô para o sul global da Rússia. E é isso que é incompreensível para essas elites medíocres europeias no momento. E os Estados Unidos, sob Trump, Trump não é um estrategista, Trump não é um cientista político, ele tem intuição. Ele intuitivamente percebeu, não, os caras não vão querer invadir nada. O maior parceiro comercial deles é a China. Eles estão vendendo petróleo para todo mundo aqui no sudeste da Ásia, para a Índia, etc. Eles estão na África, o soft power deles na África o tempo todo. Eles não têm interesse nenhum. E eles não são intrinsecamente um inimigo dos Estados Unidos. Nunca foram, né? Nunca foram. Isso é a coisa mais extraordinária. Então, você imagina uma presidência americana chegar a uma conclusão como... É uma conclusão revolucionária em si. Em si, porque quebra com todo o padrão da Guerra Fria, de 80 anos de Guerra Fria, literalmente. Trump está quebrando esse paradigma. Irrespectivamente do que qualquer um de nós considere Trump ideologicamente, fascismo, todas essas palhaçadas. Isso não tem o menor sentido. A gente tem que olhar para os fatos. E os fatos são uma mudança de paradigma absolutamente brutal. E não é à toa que a Europa, as elites europeias se tornaram um bando de baratas tontas, porque é impossível para eles admitirem algo como esse. Daí essa reação patética da... Vocês sabem Führer em alemão o que significa, né? Da Führerin. Führerin é o feminino de Führer. Da Führerin von der Leyen, aquela que mente o tempo todo, desse rearmamento da Europa com uma cifra absurda. É o medo da irrelevância, Pepe. Eu acho que assim, eles olharam no espelho, viram a irrelevância e estão desesperados. É mais ou menos isso. Exatamente. Agora, você não vai... Mais uma vez, o poder da mídia dita hegemônica, que ainda se considera ditando as regras para o mundo inteiro, né? Por exemplo, por razões profissionais, eu assino o Financial Times. Você não vai ver isso na capa do Financial Times explicado como é. De jeito nenhum. Você não vai ver isso na CNN. De jeito nenhum. Do nosso ponto de vista, que nós todos praticamos jornalismo independente há muito tempo, pelo menos na esfera de jornalismo independente global, isso já é um assunto tácito e discutido abertamente, sem censura, né? E eu espero que essa mudança de paradigma, a gente, a partir de agora, comece a avaliar todos os degraus que ainda vão ter que se subir para que essa mudança de paradigma seja implementada. E isso vai significar até a profundidade de um possível acordo de um novo sistema de relações internacionais decidido basicamente entre Estados Unidos e Rússia, mas vai ter que ter input da China também. Daí a necessidade do novo IALTA. Eu, inclusive, brinquei numa das minhas últimas colunas, porque vai ter a comemoração da vitória, né, da vitória russa na Grande Guerra Patriótica no dia 9 de maio. 80 anos. 80 anos. Xi Jinping vem a Moscou. Trump podia vir também. Vocês imaginam? Bota os 3 num avião, leva eles para Yalta e faz um Yalta 2.0 em Yalta. Lula poderia também falar assim, deixa eu entrar também, né? O Lula podia também entrar. Não, isso seria uma das ironias históricas mais extraordinárias dos últimos séculos. Mas eu queria, Pepe, trazer essa pergunta da Ellie Durston aqui, que ela fala assim, como Trump vai convencer a Rússia a acreditar em qualquer coisa depois de décadas de acordos quebrados, né?
Excelente. Porque é o seguinte, a Rússia é um ator racional na agenda internacional. Você pega um chanceler como Lavrov, eles operam na base da racionalidade. Eles vão olhar para os Estados Unidos e falar, pô, mas esse Trump vai durar? Os Estados Unidos estão falando, inclusive, em derrubar as sanções. Hoje a gente tem uma matéria de que, por exemplo, as restrições ao canal RT nos Estados Unidos podem cair em 2 semanas. Eles estão pensando em exatamente, RT e Sputnik seriam normalizadas a curtíssimo prazo. Então, voos diretos. Voos diretos, exatamente. Tudo que foi cancelado, cartão de crédito, tudo isso pode voltar. Você imagina? Mas enquanto isso, por exemplo, a Inglaterra está falando em roubar as reservas da Rússia, né? Quer dizer, como é que se lida com isso? Justamente, é uma discussão entre superpotências. Não entram os chihuahuas. E a Inglaterra, no meio dessa história, é um bulldoguinho, amordaçado, no máximo. Esse é o paradigma que ninguém esperava, até algumas semanas atrás, que a gente pudesse estar discutindo isso agora. Acabar sanções, voos diretos, retirar as restrições do SWIFT aos bancos russos. É absolutamente inacreditável. Claro, do ponto de vista da Europa, vai continuar, porque a cortina de ferro europeia contra a Rússia, estabelecida pela Comissão, estabelecida por Bruxelas, essa vai continuar. Mas é irrelevante. Porque se os russos e os americanos voltam a fazer business, e aí, Leonardo, vocês todos, o X da questão que também não está em lugar nenhum e que é o substrato. O grande business americano e os oligarcas russos é o que os dois lados querem. Fazer negócio entre eles como eles faziam antes da guerra. Então, óbvio, Trump está escutando o big business americano. E Putin é obrigado a escutar os oligarcas que ele mantém. Ele é obrigado a jogar com oligarcas extremamente poderosos na Rússia, com aquelas regras extremamente restritas, como a gente conhece. Não se envolvam em política. Tudo que vocês fizerem em economia e finanças, vocês têm que investir na Federação Russa. Paguem os seus impostos aqui. Aí eu deixo vocês em paz. Então, agora eles estão chegando, isso já está chegando ao Kremlin. É do nosso maior interesse voltar a fazer business de altíssimo nível com os americanos. Ou seja, as comunidades barra pesada de business dos dois lados estão de acordo. E, tecnicamente, os dois presidentes entendem perfeitamente e estão tentando chegar a um acordo também. Isso é extraordinário. Não vai... Embora, do ponto de vista da Europa, por exemplo, me confirmaram alguns dias atrás de um dos membros do BRICS Business Council. Ele disse que as indústrias europeias estão pedindo de joelhos ao governo russo para voltar. E, obviamente, agora o Kremlin está falando, bom, ok, vamos pensar como vocês vão voltar. Pode ser que nos interessa que vocês voltem, pode ser que não. Por exemplo, os fabricantes de carros alemães, BMW, Audi, não sei se vocês sabem, por exemplo, a BMW tinha uma fábrica gigantesca em Kaliningrado, que eles tiveram que largar. Estão desesperados para voltar e continuar a produção de BMWs. São BMWs produzidos tecnicamente na Rússia. Você vê um monte desses em Moscou e eles não tiveram que pagar um preço absurdo de comprar um BMW na Alemanha. O BMW foi fabricado em Kaliningrado. Então, todos eles querem voltar. Então, o governo russo agora vai estudar como, mas aí é uma relação do governo russo com business específicos europeus, não com a Comissão Europeia e com Bruxelas, que são esses caras que botam uma... Então, você imagina, por exemplo, a BMW, a Volkswagen e a Audi mandam uma delegação para Bruxelas e fala, escuta, nós vamos voltar para o mercado russo porque nós perdemos por causa de vocês, Bruxelas. E agora os russos estão nos dando autorização para voltar. O que vocês vão fazer? Vocês vão botar sanções em cima de nós, de indústria alemã? Bom, considerando a demência, Leonardo, tudo é possível, né? Não, exatamente. Agora o Ricardo pergunta, a Europa aceitará ficar de fora, né? A Europa tem alguma carta para impor alguma coisa? Né? Moçada, não tem cartas! Essa frase foi tão boa, né? Quer dizer, outra dúvida é o seguinte: o alemão, né, o Merz, que
Eu achava que ele ia ser meio anti-Zelensky. Então, mas ele é pró-Zelensky, né? E ele falou que o Trump montou aquela cena, e eu tenho a sensação de que ele tem razão nesse ponto, Pepe, de que o Trump armou aquela filmagem para, na verdade, ganhar apoio público para a desmoralização do Zelensky. Será que não foi isso? Não, ele não precisa, porque o Zelensky já estava desmoralizado com a opinião pública, a maior parte da opinião pública americana, pelo menos. Todo mundo que não é do Partido Democrata, Zelensky já havia uma campanha vindo do Hegseth no Pentágono, até do Marco Rubio, do pessoal de Trump 2.0, que começou a levantar questões sobre Zelensky muito antes, inclusive antes da posse, e isso já estava vazando pela mídia alinhada com Trump, como Fox News, por exemplo, que ainda tem uma penetração enorme, e no Twitter X também. Ou seja, a desmistificação de Zelensky como o poster boy dos nossos valores, entre aspas, já tinha começado. Ele não precisava de um golpe extra. O que foi extraordinário é que, se vocês veem desde o começo a conversa, eu acho que tem uns 50 minutos, o que veio de imagens do encontro, onde estava Trump e Zelensky, e no outro sofá estava sentado o J.D. Vance, vice-presidente. No começo, começou cordial. Mas aí houve algo no meio que estourou psicologicamente. E isso é a cabeça de cocainômeno, né? É assim que funciona. Cocainômenos com um complexo de grandeza, de superioridade e de invencibilidade total. Se você fura essa bolha, tem uma reação psicológica catastrófica, praticamente imediata. Foi exatamente o que aconteceu com ele. Onde ele tentou provar que, para o presidente dos Estados Unidos e para o vice-presidente dos Estados Unidos, na casa deles, no salão oval, ele quis dar uma aula do que é bom para os Estados Unidos. Quis dar uma aula do que é bom para os Estados Unidos e como eles estavam completamente enganados em relação ao dossiê inteiro. Isso vai muito além de um desastre diplomático. Só um megalômano completamente fora da realidade é capaz de fazer isso. E isso é corroborado por gente que trabalhou no staff do Zelensky, depois viraram vazadores, ou foram embora, ou foram expulsos, ou saíram do país, etc. Vários deles corroboraram que o pequeno círculo em torno dele é uma gangue criminal. E eles vivem nessa bolha, e eles são incapazes de, não só de consultar o resto, né, digamos, o segundo, terceiro escalão da suposta liderança em Kiev, como a única coisa que eles escutam do Ocidente é mais armas, mais dinheiro, vão pedir, vocês vão ter que dar, porque estamos defendendo os valores de vocês, etc. E tal. É uma bolha. E o extraordinário é que, no meio dessa conversa, no Salão Oval, furou-se a bolha. Não é à toa que a reação foi assim, mas não é à toa mesmo. O Pepe, o que você espera do pronunciamento de hoje à noite do Le Petit Roi, que vai fazer um pronunciamento à nação? O que será que o Macron vai dizer hoje aos franceses? Bom, primeiro de tudo, os franceses... eu não posso falar, eu tenho que ser diplomático, né? Todo mundo está se lixando para o que ele fala. A popularidade real dele na França, Leonardo, é menos de 10%. Deve estar em 7 ou 5. E isso é discutido nos cafés, é discutido na rua, é discutido dentro do metrô, é discutido quando você vai falar com um pescador da Normandia, sabe? É unânime. E como a França é um país extremamente estratificado, rígido e piramidal, o tema número 1 das conversas é, ok, ele pode fazer o que ele quiser, porque ele sabe que não tem como guilhotinar esse cara fora do Eliseu. Não tem como, é impossível. Um impeachment, como nós conhecemos no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, um processo como esse na França é absolutamente impossível. Então, cada vez que ele vai na televisão e fala os absurdos, os únicos que reverberam são a mídia tradicional francesa, que é controlada por 4 oligarcas que não é que estão no bolso dele, ele está no bolso desses 4 oligarcas. Então, se você liga os canais de TV
24 horas de informação na França, por exemplo. Tem os dois principais, LCI e BFM TV. Que é onde você entra em qualquer café, em qualquer bistrô, tá ligado porque passa as notícias o tempo todo. É só aí que reverbera. E as pessoas que estão no café, quando elas olham, aí vem aquele mar de imprecações, etc., mas é impotente. Porque eles sabem que o sistema político é completamente fechado. E não é um sistema popular, muito pelo contrário. E o Eliseu e o Matignon, o ministro das Relações, eles têm maneiras de coerção da Assembleia Nacional visíveis, especialmente as invisíveis, né? Bom, então não vai dar em nada, Leonardo. Seja o que ele falar, não vai dar em nada. Provavelmente ele vai falar de que estamos pensando em mandar uma força de manutenção de paz para a Ucrânia. O que todo mundo vai falar, ok. E aí você vai confiscar mais dos nossos benefícios sociais, etc. E tal. Bom, vai ser isso. Como se os europeus quisessem ir para a guerra, né, irmão? Sim, essa pergunta do Cláudio, o soft power estadunidense acabou, né? Porque agora mudou também o estilo diplomático do Trump, quer dizer, agora é na base da força bruta, né? Tem uma leitura que algumas pessoas têm feito, inclusive o Paulo Nogueira Batista Júnior, dizendo, olha, ele sempre elogiou a postura do Trump em relação à Ucrânia, muito mais racional do que a do Biden. No entanto, com a desmoralização pública do Zelensky, os potenciais aliados dos Estados Unidos devem estar pensando, pô, será que faz sentido ser aliado dos Estados Unidos? Eles puxam o tapete a qualquer momento, né? Então, acabou o soft power americano com o Trump, não? Não, ele está sendo retransformado. A melhor ilustração é como o USAID vai ser usado a partir de agora. O USAID vai ser subordinado ao Departamento de Estado, ou seja, as ordens principais vêm de Marco Rubio, secretário de Estado, em benefício de uma agenda trumpista pelo mundo. E isso a gente já pode apostar, Leonardo, agora. As tentativas de guerra híbrida e desestabilização de vários dos principais países BRICS, isso não vai mudar. Isso vai ser controlado pela nova USAID e controlado pelo Departamento de Estado americano. Ou seja, é uma reformatação do soft power americano. É muito cedo para a gente ver ainda, claro, é um processo, mas daqui a alguns meses, especialmente depois da cúpula dos BRICS no Rio, nós talvez já tenhamos elementos de como esse novo soft power de guerra híbrida e de destabilização de, não inimigos, mas de adversários do MAGA ou do trumpismo, como isso vai ser coordenado. E vai ser tão barra pesada quanto o USAID antigo. Talvez com menos revoluções coloridas, mas com infiltrações de utilização de quintas colunas e de elites compradoras em vários desses países, incluindo no Brasil, isso vai subir. Não há a menor dúvida. Nossa. E essa notícia, Pepe, também é interessante, né, de que a Rússia vai ajudar, inclusive, na mediação entre Estados Unidos e Irã. Será que pode haver um entendimento entre Estados Unidos e Irã e até Israel, quer dizer, para criar uma paz mais estável no Oriente? Esse assunto é extremamente complexo. Nossa. Não há uma resposta simples à sua pergunta. Porque, veja bem, são dois membros dos BRICS entre os principais, Rússia e Irã. Eles assinaram, no final de janeiro, em Moscou, um tratado de parceria estratégica, extremamente sério e detalhado. Isso implica apoio irrestrito da Rússia, diplomático, para o Irã resolver um problema praticamente irresolúvel, que é o dossiê nuclear com os Estados Unidos. Tecnicamente e teoricamente, seria o melhor dos mediadores. A Rússia seria o melhor dos mediadores entre os Estados Unidos e o Irã, assumindo que as relações Rússia e Estados Unidos possam ser reparadas. Veja bem, vocês todos, a gente está no primeiro passinho de reparar as relações, restabelecer missões diplomáticas, começar a ter conversa de adultos entre os dois lados. Então isso vai demorar bastante tempo. Digamos que num segundo estágio, assumindo que as relações voltem à normalidade, a gente pode ter a Rússia como mediador. E, evidentemente, isso implicaria Trump 2.0
respeitar o poder de barganha dos BRICS, o que não é um dado no momento de maneira nenhuma. Trump 2.0 é absolutamente antagônico aos BRICS. Totalmente. A 200%. E isso a gente vai ver nos próximos meses. Chegando justamente... Por isso que a cúpula do Rio vai vir num momento extremamente chave, porque é praticamente amanhã a cúpula dos BRICS. E a gente vai estar no meio justamente dessa reorganização do paradigma de relações internacionais, do isolamento absoluto da Europa em relação ao diálogo entre as grandes potências. Quais são as reverberações da guerra comercial dos Estados Unidos contra a China, que já começou com as primeiras tarifas e com a resposta tarifária da China também. O fato de que a China, enquanto a gente está conversando, e enquanto teve o discurso do Estado da União, o que aconteceu ontem? Fundamental. 2 sessões na China, 2 sessões. Foi o início das 2 sessões em Pequim. E o mais extraordinário, no dia anterior, eu estava vendo, ok, quarta-feira vai ser um dia super pesado. No dia anterior, eu estava vendo a prévia. E veio o porta-voz e disse algo absolutamente extraordinário, super sintético. Ele disse, vocês estão procurando... Na verdade, ele estava fazendo uma mensagem para o Sul Global inteiro. Vocês estão procurando um parceiro confiável e a longo prazo, desculpe, em relações comerciais? Nós estamos aqui. Não é lindo? Nós não vamos sancionar ninguém, nós não vamos interferir na sua política interna. Desculpe, eu ainda estou no final da minha gripe moscovita. E não vamos interferir em nada, somos parceiros do Sul Global inteiro e vocês são nossos parceiros privilegiados. Essa matéria aqui foi muito legal. Ó. China reforça a imagem de fiadora da ordem global Fiadora da ordem ao caos gerado pelos Estados Unidos. O contraste nunca foi tão grande, absoluto, né, praticamente. O contraste absoluto, esse título explica sinteticamente exatamente o que está sendo oferecido. O que a China está pondo na mesa e o que os Estados Unidos estão pensando em pôr na mesa. Eles não botaram na mesa ainda. A China está oferecendo o que eles vêm fazendo desde o lançamento das novas rotas da seda há 11 anos. Desculpe, 12 anos atrás. 12 anos atrás. Foi em 2013, em Astana e depois em Jakarta. Que é comerciar com todo mundo. Eles já comerciam com mais de 150 países. Daqui a pouco vão chegar a 200. É isso. É um poder comercial, como sempre foi. E agora, o novo paradigma de Trump 2.0, uma das maneiras de definir esse novo paradigma é o fim da ordem internacional baseada em regras, que era o mantra dos democratas até janeiro desse ano. O que a gente tem agora é uma desordem internacional baseada em regra nenhuma. Essa é a definição de onde nós estamos no momento. Ou seja, esse sem regra nenhuma implica que quem dita as regras é só o poder hegemônico, não é o Ocidente coletivo. Daí essa reflexão de que o Ocidente coletivo foi enterrado nesses últimos dias. Não existe mais. O Ocidente coletivo era o Otanistão. Eu chamava de Otanistão, né? Era América do Norte, as colônias da Europa Ocidental e Oriental, Japão, Austrália e Nova Zelândia, os Five Eyes, os 5 olhos. Quebrou. O único que manda irrestritamente, sem precisar consultar o resto, é o, digamos, eu gosto de chamá-lo de Circus Ringmaster. Como eu posso traduzir isso em português? O coordenador do circo. Ou o senhor Disco Inferno, como eu coloquei numa das minhas últimas colunas. O senhor Disco Inferno, ele transformou o planeta num Disco Inferno, literalmente. E só ele é o DJ. Só ele é que manda. E essa mudança de paradigma não é à toa que os vassalos, os chihuahuas, os bulldogs amordaçados estão absolutamente desesperados.
Eles contemplam a sua própria irrelevância e não há nada que eles possam fazer para voltar a sentar na mesa e dividir as decisões. Não. Com Trump, quem decide é ele. E acabou. Então, esse novo paradigma, não só o norte global desarvorado, mas todos nós do sul global, a gente vai ter que se adaptar a isso. E encontrar maneiras Sun Tzu, digamos, de driblar. Que é o que a gente espera, por exemplo, que o Brasil possa fazer na cúpula dos BRICS. O Brasil vai ter uma chance única de fazer um Sun Tzu, unindo mais ainda a maioria global e o sul global e o grosso dos BRICS, agora que os BRICS têm um peso enorme com a entrada da Indonésia e com os partners, e de uma maneira que eles consigam se proteger de acessos de demência crônica ou não crônica do único ditador de regras. Então, essa nova mudança de paradigma que a gente está começando a viver agora é um negócio único na história moderna. Leonardo, vocês... Não, a gente está num momento assim, realmente fascinante da história. Esse comentário do Wesley aqui é muito bom. Olha, China é estabilidade, o mundo deseja estabilidade e confiança. Eu embarco para a China na sexta-feira. Então, quem sabe a gente não faz uma live aí no horário, eu estando da China, você estando aí da... Imagina, é uma hora de diferença daqui. A gente faz uma live direto. Você vai estar em Xangai e em Pequim, né? Vou para as duas cidades, vou para Xangai e para Pequim. A gente faz um direto, porque daqui, eu vou à China o mês que vem, mas daqui é um dos melhores pontos de observação da Ásia, porque tem uma diáspora chinesa super poderosa aqui. Todas as informações circulam em Bangkok. Bangkok é uma placa que gira, onde o mundo inteiro passa por aqui. As relações da monarquia tailandesa e do Partido Comunista Chinês, isso é algo que muita gente no mundo inteiro não sabe, são extremamente próximas. É extraordinário. Eles falam sobre tudo, Leonardo. O rei e o nosso amigo Xi Jinping e o Politburo, eles conversam sobre tudo. Eles trocam informações privilegiadas, eles trocam informações de inteligência. Tudo isso é muito importante. E, claro, toda a diáspora que vive aqui na Tailândia. Cuida da garganta, hein, Pé? O pessoal está mandando você beber mais água. Se eu falo demais, ataca. Como eu passo o dia bastante silencioso, só na hora que eu estou num podcast é que ataca. É muito podcast. Olha o meu café chinês, é o café da Coruja Braba. Café da Coruja Braba. Mas sabe de onde vem esse café? Da província de Yunnan. É um café do sul da China. Provavelmente você vai tomar em Xangai e em Pequim. Experimente os cafés das regiões chinesas, são extraordinários. Ó, isso aqui é muito legal, esse comentário do Caê também. Ó. A União Econômica Militar entre Burkina Faso, Chad, Mali e Níger deixa a França sem opção do gás nigeriano e ela perde muito poder. Vamos depois lá para falar sobre África. Mas uma última pergunta, que você está no sacrifício aí, Pepe. A sua expectativa para a cúpula do Rio é positiva? Ou você está ainda avaliando, vamos dizer assim? É muito cedo. Na semana passada em Moscou, a gente teve um jantar muito bom, onde estavam 2 membros do BRICS Business Council. E eles acompanham as reuniões dos grupos de trabalho dos BRICS, e eles estão no grupo de trabalho do Business Council dos BRICS. Eles estão preocupados com a falta de tempo. E eles esperam que a presidência do Brasil seja uma presidência totalmente abrangente. Isso é possível. Bom, aí eu fiz um pouco da nossa propaganda, falando da nossa capacidade de swing, que só o Brasil tem, né? Mas eles estão preocupados. Especialmente o fato de que, para a China, isso é uma... Bom, eu posso soltar essa informação porque a gente está falando entre brasileiros. Para a China, o mais importante mesmo não são os BRICS. São as novas rotas da seda. Ou seja, a China vê a importância dos BRICS e ela dentro dos BRICS como diretamente ligada de uma maneira, eu não digo subordinada, mas a precedência é a expansão das rotas da seda no mundo inteiro, incluindo a América Latina. Então, isso é algo que, para a China ser mais
como é que chama? Ativa não, arriscada em apoiar soluções dentro dos BRICS mais ousadas, eles têm que ser convencidos, e esse ano eles têm que ser convencidos pela presidência brasileira, que é do maior interesse deles de serem muito mais ativos dentro dos BRICS. Então, essa é uma questão extremamente complexa. Eu estou jogando para vocês o embrião da questão, que ela vai ter que ser resolvida entre os grupos de trabalho nas reuniões preliminares e não, evidentemente, estourar na mesa no Rio de Janeiro, claro. Mas ela chegando no Rio, os chineses têm que estar à vontade o suficiente para, se o consenso dos BRICS resolve adotar políticas mais ousadas, a China vai até o fim. E uma delas é total prioridade a comércio nas moedas bilaterais e multilaterais, passando em torno do dólar, sem anunciar isso, porque senão a gente sabe qual vai ser a reação de Trump 2.0. É achar uma maneira, nas discussões internas... De preferência até negando, né? Você faz negando, é melhor... É o famoso non-denial, denial, né? É a não-negação, negação. É fazer uma não-negação, negação com um swing brasileiro, justamente, de que, olha, todos nós aqui na mesa e os nossos partners aspirantes a entrar nos BRICS também, todo mundo vai comerciar nas moedas locais, não vamos mais usar dólar. Isso não precisa ser anunciado, mas tem que ser uma decisão... Como tudo nos BRICS, você sabe, Leonardo, as decisões são todas consensuais. E para ter uma decisão consensual dessa, a China tem que estar em cima e falar para todos os seus partners, olha, agora é só nas nossas moedas. Já é aqui, Leonardo. Aqui o comércio da China com a ASEAN, os 10 da ASEAN, onde o principal parceiro de todos os 10 é a China, eles comerciam nas moedas deles. Por exemplo, entre China e Tailândia é Yuan e Baht. Eles estão passando, sem anunciar para ninguém, eles estão passando em torno do dólar. Sabe que isso está... Uma das coisas que isso ocasionou, por exemplo, o Baht está super forte em relação ao dólar aqui. E quando eu cheguei aqui, eu tomei um choque, que eu deixei de acompanhar durante alguns meses, e o Baht está bastante forte e estável em relação ao dólar. Para vocês do Brasil, isso pode parecer um absurdo, né? Onde o dólar sobe o tempo todo, né? Não, mas já começou a cair também. Já começou. Ótimo! Excelente! Excelente. É isso aí, Pepe. É muito bom. Você está no sacrifício. Obrigado a você. Vamos tentar fazer lives mais frequentes aí. Foi um prazer. Muita coisa acontecendo. Fazer a nossa live com você na China, eu estou muito curioso para ver a sua reação à China. Você vai tomar uma cacetada, você não faz ideia. É isso aí. Valeu. Abraço.